Eu quero agradecer ao grupo de louvor. Daqui a pouco a gente volta, tá? Amém? Então, amados, tem uma palavra no meu coração já há algum tempinho. E eu já tinha falado isso por alguns lugares. E o que o Senhor vem falando ao meu coração é sobre uma grande fé e uma pequena fé. Então, a gente vai ver mais ou menos alguns exemplos sobre isso hoje à noite. E eu quero que você fique comigo, porque às vezes a gente nos pergunta, qual o tamanho da minha fé? Minha fé pode ser medida, porque sabemos que Deus nos deu uma porção de fé. Deu uma porção para cada um de nós. E o interessante é que quando a gente vai ver esses exemplos que nós vamos ler daqui a pouco na Bíblia, nenhum deles eram para incrédulos. Era o povo de Deus que andava com Ele, que andava com Jesus, caminhava com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus diariamente, ouvia as instruções de Jesus, via os milagres de Jesus, comia na mesma mesa que Ele, dormia muitas vezes no mesmo teto que Jesus. Mas nós vamos caminhar para o que eu quero falar com você nessa noite, amém? Vamos ver primeiro um exemplo de grande fé, que está em Mateus capítulo 8, verso 5. Abre aí tua Bíblia, por favor, acompanha comigo. Todos os exemplos que eu vou dar nesta noite estão dentro do livro de Mateus, tá? Então, a gente vai passear um pouquinho para Mateus, para lá e para cá, tá bom? Mateus capítulo 8, verso 5 em diante, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando. Esse suplicando é um pedido insistente, de um coração humilde, de um coração confiante, de um coração totalmente quebrantado, reconhecendo a autoridade a quem você está suplicando. Então, o coração daquele centurião era de súplica ao Senhor. E ele disse assim, verso 6, Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. A gente vai lendo devagar e vamos comentando. Quando Jesus disse, eu irei curá-lo, isso nos mostra que quando a gente chega com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, nos mostra que o Senhor nos atende. Ele prontamente, eu irei curá-lo. O Senhor atendeu prontamente a súplica desse centurião. Vamos avançar. Ao que respondeu o centurião ao Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra. Diga assim comigo, uma palavra. E o meu servo será curado, porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ordeno a meu servo, faze isto, e ele o faz. Nesse versículo aqui tem 3 chaves. Autoridade, digo e ordeno. Então, quando ele falou, disse esse tipo de coisa a Jesus, Jesus disse, ele entendeu o que eu vim fazer, ele entendeu minha missão. O que foi que ele entendeu? Aquele centurião, ele estava dizendo o seguinte, Senhor, eu sou um homem que ando debaixo de ordens, e ele só basta dizer uma palavra. Eu não duvido, eu não penso 2 vezes, eu vou e faço, porque eu sei a quem eu estou respondendo, eu sei a quem eu estou obedecendo. E também tenho 100 homens abaixo de mim que fazem a mesma coisa. Ou seja, ele estava dizendo, eu sei que o Senhor tem autoridade no reino espiritual sobre esta doença. E que se o Senhor disser apenas uma palavra, o Senhor não precisa nem se dirigir lá. Será feito. Será feito. Então, 3 palavras-chave tem aqui. A autoridade. Precisamos saber da nossa autoridade em Cristo Jesus. Outra palavra-chave, digo. E outra palavra, ordem. A gente precisa dar nomes e a quem deve ter os nomes. Por exemplo, a doenças nós devemos ordenar, não é pedir. Senhor, se for da tua vontade, tira essa doença em mim. Não, já sabemos que é vontade do Senhor. Uma vez que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos livrar da miséria, nos livrar de todo pecado, nos livrar de toda doença, já é vontade do Senhor. Então, se eu sei que é vontade do Senhor, eu preciso entender, eu tenho autoridade sobre essa enfermidade. Você recebe um diagnóstico, tem lá um nome, esse nome está abaixo do nome de Jesus.
Talvez você não sabia o que tinha e finalmente descobriu o que tinha. Ao invés de ficar triste, fique feliz que você diz, agora eu tenho um nome. E eu vou submeter esse nome embaixo do nome de Jesus. E você ordena o nome da enfermidade, saia em nome de Jesus do meu corpo. Você é ilegal, eu nasci para ter vida, meu corpo produz vida, minha língua produz vida. E você começa a dizer quais são os seus órgãos que precisam produzir vida. Você precisa falar, você precisa dizer, você precisa ordenar, porque a fé, ela vem pelo ouvir, ela fica pelo meditar, e ela é liberada pelo falar. Então existe um passo a passo, a gente não pode ficar no meio do caminho. É importante demais o que você está fazendo, você veio e está ouvindo. E a fé está aqui, ó, sendo trabalhada, sendo gerada, entrando pelos seus ouvidos, descendo para o seu coração. Vai ficar, vai se enraizar, vai estabelecer, porque você vai ficar pensando na palavra do Senhor. Essa semana pode se levantar coisas para querer roubar a palavra de você, e você vai liberar a palavra que está dentro, e você vai dissipar nas trevas todos os dardos inflamados do maligno, porque você tem o poder e autoridade para isso. Aleluia, o véu foi rasgado de alto a baixo, para que a gente não precise mais de nenhum protocolo, não precise de mais nenhum intermediador, um sacerdote que uma vez por ano ia lá fazer sacrifício pelos nossos pecados. Agora a gente pode estar lavando os pratos, dirigindo o nosso carro, tomando banho, e já estamos usando a nossa autoridade, que é a nossa boca. Já estamos lançando palavras com a espada de dois gumes. Ela está liberando, cortando o que tem que cortar, anulando o que tem que anular e organizando o que tem que organizar. Porque a palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes. Ela é apta para dividir medulas e juntas, ossos e nervos. O que é isso? Organizando. Organizando coisas. Vamos organizar todas as coisas. O que é que está desorganizado na tua vida? O que é que parece que está uma avalanche, um caos? Começa a organizar uma por uma falando. Eu declaro os meus filhos crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu declaro a sabedoria de Cristo sobre a mente dele. Eles vão para a escola, eles vão entender os conteúdos, eles não vão ser influenciados pelo mal, eles não vão ser atingidos pelo mal no sentido de sofrer bullying, sofrer perseguições. Os meus filhos são guardados pelo Senhor, os anjos do Senhor estão guardando a saída deles, a entrada deles. Em nome de Jesus, eu declaro uma mente próspera, uma mente abundante para captar os conteúdos com facilidade, em nome de Jesus. É isso que a gente usa a nossa boca, com autoridade. O nosso cônjuge sai para trabalhar, seja sua mulher, seja seu marido que sai para trabalhar, você abençoa. Obrigado, Senhor, pelos clientes que precisam do meu produto, pelo produto do meu marido, vindo até nós, nos alcançando, o nosso nome sendo destacado para quem precisa dos nossos serviços. Eu chamo o cliente do norte, do sul, vou bater a meta antes de terminar o mês. Aleluias! E assim a gente já vai construindo o nosso dia. Não vamos ser reféns do nosso dia. Deixar que Ele diga como vamos nos sentir, o que vamos administrar, como vamos viver. Mas se a gente se antecipar, abrir o olho, o diabo diz, vixe, já acordou esse. Aí você diz, aleluia. Aleluia, bendito seja o Senhor. Obrigado por esse dia que Ele fez para nós. Um dia de alegria, um dia de paz. Uma semana abençoada. Fervor de espírito. Fervor de espírito. O crente precisa viver uma vida fervorosa. Não é acordar, misericórdia, já estou atrasado, o sangue de Cristo tem poder, pelo amor de Deus. Dá não, abre o portão, menino. Tira esse cachorro, chuta o cachorro. Coitado do cachorro. Sai do meio que eu tenho que sair. Não. Não, acorda dizendo quem acordou, quem você é, de que reino você pertence.
Que nome você é embaixador e embaixatriz? Nós somos embaixadores de um reino que não tem fim. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. E é esse reino que representamos. Então, quando chegamos no nosso trabalho, a alegria tem que chegar, a leveza tem que chegar, a paz tem que chegar, porque o mundo está dizendo tudo o contrário. O mercado está difícil, não tem mais quem queira trabalhar, não tem funcionários bons. É ou não é? Impostos, governos, tantas coisas que a gente precisa administrar. Oh, aleluia. Isso aí já é um fato. A gente não precisa confirmar com o diabo que já está aí diante dos nossos olhos. Mas a gente precisa tirar os olhos dos problemas. Tirar o foco dessas situações e colocar em Jesus. Eu sei que existem todas elas. Você sabe, eu sei, nós sabemos, mas a gente vai decidir em que vai andar. Eu quero te dizer, você e eu já sabemos que se a gente andar nelas não vai dar nada bom. Então vamos dizer assim, vamos viver uma aventura no Espírito cada dia. Confessando, criando novas possibilidades. Preocupação é antecipar problemas, é antecipar ocupações que vão nos levar para outros problemas. Fé também é antecipar, mas não é antecipar problemas. Fé é antecipar caminhos a qual eu quero viver. É antecipar rotas a qual eu quero viver como falando, dizendo como vai ser, com as verdades dessa palavra. Eu tenho a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? No original, quando você vai para ser imagem e semelhança do Senhor, quer dizer que você tem, cadê os alunos do Rema? Vão saber disso. Você tem a mesma capacidade de raciocínio. Você tem a mesma capacidade de criatividade. Então, quando Deus pensou em mim e você, Ele pensou da gente ser só um pouquinho menor do que Ele. Só um pouquinho menor do que Ele. Aí Deus vai lá em Gênesis chega, olha a bagunça. O mundo ficou, Ele criou um mundo perfeito. Quando o diabo e seus anjos caíram, bagunçou o mundo de novo. E Ele ficou sem forma e vazio. E Ele desceu lá para olhar. Olhou aquilo, viu aquela bagunça, aquela escuridão. Deus não tem nada a ver com o escuro. E Ele olhou e disse, haja luz. Ele não disse trevas. Tem trevas aqui, né? Muitas trevas. Vamos organizar essas coisas. Não, Ele viu trevas, mas Ele falou luz. Você vê o problema, mas você fala a solução. Ele olhou a bagunça e começou a falar a ordem. Haja firmamento, a água só vem até aqui. Água, você só fica até aqui. Firmamento, para organizar todas as coisas. Toda árvore boa de espécie, de frutos, de plantas. Tudo tem que a gente precisa. Ele começou a falar. Se você chegar em Gênesis 2, depois que ele fez tudo, os primeiros versículos vai dizer que não havia nada, só o solo. E não havia chuva ainda para poder aquelas plantas subirem. Então saiu um vapor. Ou seja, quando Deus falou, a semente estava na terra, mas ninguém via nada. A gente começa a falar, a gente começa a não ver nada. Parece que tudo continuou do mesmo jeito. Mas existe uma palavra poderosa chamada perseverança. 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 Ela tem se perdido muito nesses últimos dias. Sabe por quê? Porque essa última geração tem sido preparada para ser um povo que não sabe resistir, que não sabe perseverar. Porque está sendo preparado para o anticristo mesmo. Para quando ele se manifestar, o povo não saber o que é resistência, viver pelo que gosta, escravo das suas vontades. Então essa última geração, se quiser, não, toda forma de amor, não é o que você está sentindo? Cada um pegue sua cruz e siga. É isso que a Bíblia diz.
A Bíblia diz, se sua mão tiver fazendo pecar, corta para poder entrar no reino dos céus. É melhor entrar sem a mão do que com o corpo inteiro e ir para o inferno. Ou seja, tem coisas na Bíblia que ela é inegociável. Deus é bom, Ele é maravilhoso, compassivo, cheio de compaixão, bondoso, mas com princípios Deus não negocia. E a gente não pode negociar esses princípios. Isso é viver uma grande fé, compreendendo quem somos e usando essa autoridade que temos. Aleluias. Verso 10 diz assim: ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus aqui estava dizendo porque os judeus daquela época achavam só porque nasceu judeu, já estava tudo certo para eles. É aquele povo que acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Não vá nessa não, vai dar errado. Todos os dias precisamos andar nos princípios, avaliar nossos princípios, viver nele, andar em amor, perdão, em graça. Todos os dias, até Jesus voltar. Sermos diligentes no nosso caminho. Diligentes naquilo que estamos fazendo, o que estamos falando, como estamos nos comportando, com quem estamos negociando, como estamos negociando. Então, diligência no nosso dia a dia. Amém? Verso 13. Esse centurião, com aquilo que ele carregava de fé, que Jesus se admirou, mudou o curso. Jesus não precisou nem ir lá. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Isso nos mostra que o Senhor já diz o sim e o amém para aquilo que a gente declara em sua palavra. Assim como você tem declarado na palavra, assim como você tem crido na palavra, o Senhor já abençoou para manifestar. Amém? O que está sendo trabalhado nesse processo é a minha perseverança. O que está sendo trabalhado nesse processo é o quanto eu estou crescendo. E é como martelo que esmiuça a penha. Ele bate uma vez, parece que nada está acontecendo. 10 vezes, 20, 50, 80. Isso se chama perseverança. Precisamos perseverar na fé, perseverar na alegria, perseverar nesta palavra, nos princípios dela. Sabendo que ela tem a primazia nas nossas vidas. Amém? Ter cuidado com aquilo que a gente está olhando. Ter cuidado com aquilo que a gente está conversando quando ninguém está vendo. Ninguém físico está vendo, mas tenha consciência de que o Senhor está com você 24 horas. Eu costumo contar uns exemplos meus, né? Costumo confessar pecados, geralmente assim, no púlpito. Uma certa vez eu ia dirigindo e no distrito, lá em Campina Grande, a igreja passava por lá, para ir para lá. E no distrito, no final de semana, não tem ninguém. Então, tinha um caminhozinho que, se você fizesse assim um contornozinho bem pequenininho, era uma contramãozinha, e você economizava um espaço enorme. E eu fiz isso algumas vezes. Final de semana, ninguém tinha carro, estavam as lojas tudo fechadas, né? As oficinas. E eu ia. Uma certa vez o Senhor disse: eu estou vendo. Eu ia dirigindo e aquela voz dentro de mim: eu estou vendo. Aí eu: mas é só um pedacinho? Não tem trânsito, não tem ninguém. Eu estou vendo. Pode não ser nada, mas se eu não obedecer nesse pouquinho, vai chegar outra coisa que eu vou ignorar de novo. Depois vem outro, ignora de novo. Cauteriza o coração e a gente não escuta mais Deus. Parece ser uma besteira, mas isso é treinando a obediência. Treinando o nosso ouvido espiritual. Aí eu disse: tá bom, Senhor. Na próxima vez aquela vontade era tão pouquinho. Aí eu dizia para mim mesmo: o Senhor está vendo. Toda vez eu dizia para mim mesmo, para não ser tentado, aliás, para me vencer a tentação, porque tentada eu já estava, de dar aquela voltinha. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Saiba que o Senhor está vendo. Está vendo
tudo o que estamos fazendo. E Ele não está ali como um juiz julgador, mas Ele está como um pai que quer ajudar com que a gente tenha sucesso, com que a gente tenha êxito. Não deixe Satanás enganar as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos usar a autoridade. Vai aí para Mateus capítulo 15, verso 21. A gente chega na história da mulher Cirofenícia. No 21 em diante diz assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Aos que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Jesus disse então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Aleluias. Eu vou te mostrar só uma coisinha, eu vou voltar lá no 8, que diz assim, no verso 16. Cadê o 8? Aqui. Eu quero mostrar para você. 8,16 diz assim: no início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, Jesus mostrou como era ter uma grande fé, aqui com o centurião. Logo em seguida ele teve outros acontecimentos, e ele começa a mostrar pelo exemplo como é que faria. Entende? Então, com uma palavra, ele começou a expulsar os demônios e curou todos os que estavam doentes. Nós já tivemos na África do Sul, tanto eu como o pastor Eli, a gente via como o pastor Chris Oaklom lidava com as coisas. Quando ele ia expulsar demônios, doenças, ele só usava uma palavra, em inglês, né? Out! Mandava o demônio sair. Porque nós já temos essa autoridade. Então, essa consciência de quem nós somos, estamos já falando, em nome de quem estamos falando? Em nome de quem estamos andando? Em nome de quem estamos vivendo? Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que ressuscitou o terceiro dia, o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, com essa consciência a qual nós sabemos em quem estamos, por quem estamos vivendo. Então, uma palavra apenas: saia em nome de Jesus. Saia a discórdia da sua casa em nome de Jesus. Saia a escassez da sua vida em nome de Jesus. Saia demônios de enfermidades da sua casa, da sua vida, da sua família em nome de Jesus. Saia prejuízos da sua empresa agora em nome de Jesus. É isso. É essa atitude de grande fé que o Senhor quer. Qual era? Jesus de maneira nenhuma chamou essa mulher de cachorrinho. O que Jesus estava mostrando naquele momento é que primeiro ele tinha uma missão. Ele veio para os judeus, para os seus. Os seus não receberam, então ele abriu o evangelho para todo mundo. Chegou a hora de abrir o evangelho para todo mundo. Não era um segundo plano, isso já estava no plano desde o início, tá? Então, quando disse esse cães de estimação do original, ele quer dizer cachorrinhos mesmo, de colo. Aqueles petzinhos que a gente tem em casa, né? Que a gente tem tanta estima, cuida como se fosse uma pessoa de casa. Mas ele estava querendo dizer, apesar de cuidar como se fosse de uma pessoa de casa, ser como uma pessoa de casa, não é como os filhos. Não é verdade? Não são como os nossos filhos. Então Jesus estava dizendo, primeiro nós vamos alimentar os filhos. Depois vai chegar em vocês. Tenha paciência, mais ou menos isso. Mas ela contra-argumentou com a fé, dizendo, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, mesmo que seja pouco, eu preciso agora receber do que o Senhor tem para me dar. Porque eu sei que o Senhor é Senhor sobre os demônios. Eu sei que o Senhor é Filho de Deus. Eu sei no poder que o Senhor tem. Então, entre
as linhas, essa mulher estava dizendo isso. E Jesus, quando diz ó mulher, esse ó mulher é um vocativo. Ele está trazendo a atenção daquela pessoa. E quando você vai para o grego, isso é um grego chamado ginai, que ele quer dizer que é uma palavra, ó mulher, não ofensiva, mas pelo contrário, é uma palavra para se referir à mulher de forma carinhosa, respeitosa, gentil, porque nesse contexto aqui, a gente falando isso hoje é normal, mas nesse contexto, mulheres não eram nem contadas como números. Vocês lembram disso? Então, mulheres não eram tão benquistas como Jesus, sempre restaurando identidades. Na quinta-feira, você, mulher, eu vou reforçar o convite. Que eu tenho uma palavra para você, de que Jesus restaurando a identidade de uma mulher na Bíblia de uma forma extraordinária. Então, na quinta-feira, nós estaremos aqui, do maior restaurador de identidade que já existiu, Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar falando sobre essas coisas, amém? Então, ele estava restaurando a identidade daquela mulher. Ele estava trazendo foco. E ele disse, meu Deus, veja bem, essa mulher não era da aliança. Essa mulher ouviu falar e rapidamente captou e praticou. Então, os dois casos aqui de grande fé, o que chama a atenção é pela confiança total que eles tiveram em Jesus. Confiança total na mensagem de Jesus. Quem era Jesus? A compreensão de uma forma que ele olhou para os seus discípulos e disse, está vendo que nem Israel acha isso aqui? Os discípulos que andavam com ele, viu os exemplos dele, viu os milagres dele, comia na mesma mesa, tinha comunhão com ele, tinha os ensinamentos direto dele, dormia debaixo do mesmo teto. Mas foram os que mais receberam correção do Senhor a respeito da pouca fé. Foram os discípulos. Eu vou citar alguns para você aqui. Sobre casos de pouca fé. A maioria está em Mateus. A maioria, grande esmagadora maioria, está em Mateus. Eu tenho pelo menos 5 casos aqui. Uma foi da tempestade, né? Eles estavam lá na tempestade e eles ficam desesperados. Jesus lá dormindo, vão acordar Jesus. E Jesus olha para eles e repreende, dizendo a pouca fé que eles tinham, porque o que Jesus queria dizer, e começou a fazer o que era para eles terem feito. Porque Jesus, em outras palavras, está dizendo, vocês não já me viram suficiente fazer o que tinha para fazer? Inclusive, depois do centurião, Jesus começou a falar mais ainda. E começou a expulsar apenas com uma palavra. Jesus disse, vocês não estão prestando atenção no que eu estou fazendo, não. Vocês não estão prestando atenção no que eu estou dizendo, não. Mas isso era só para os discípulos, não é para a gente hoje, não, né? A gente não pode fazer parte dessa geração que está adormecida. Não podemos fazer parte de uma geração que está ficando desapercebida. De uma geração que está ficando alienada. Mas nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Nós não podemos, é bom que o Senhor nos corrija, mas não viver uma vida sendo corrigido. Porque precisamos mostrar frutos dignos de arrependimento. Precisamos mostrar frutos daquilo a qual nós estamos vivendo. Errar uma vez ou outra, o Senhor sabe o que a gente vai fazer. E Ele é misericordioso, compassivo. Por isso que existe o perdão, o arrependimento, a graça. Mas não pode ser intencional. Não precisa ser uma coisa intencional, porque Deus conhece os corações. A gente precisa ter cuidado para não virar uma apostasia da fé. É perigosíssimo, é um campo perigosíssimo viver em erros conscientes. Então, essa foi a primeira repreensão. A segunda repreensão que Jesus dá é quando Pedro vai andar sobre as águas. O Senhor disse, vem. Aí, enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Depois foi olhar para circunstâncias. Ninguém nunca fez isso, né? Só Pedro, coitado. É um ensinamento para a gente também. Também outra passagem do fermento dos fariseus, né? Então, quando eles estão lá, discutindo sobre, não entenderam qual era o milagre da multiplicação, Jesus vem e repreende eles. Sobre o milagre repreende eles sobre o que eles estavam discutindo. Que eles nem entenderam direito aquele milagre. Está em Mateus 16,
história. Jesus diz, por que discordais entre vós, homens de pequena fé? A cura do menino lunático que eles não puderam curar. E eles chegam perguntando por quê. Jesus, que vocês têm pouca fé. Ou seja, vocês não estão imitando o que eu estou fazendo. Aprende comigo que eu sou o exemplo e faz. Basicamente era isso que Jesus estava querendo dizer para eles. E no Sermão do Monte, da montanha, ele dá um geralzão, né? E ele adverte contra a ansiedade, chamando isso de quem anda em ansiedade, homens de pequena fé. Então, todos esses exemplos que ele repreendeu sempre tinham a ver com medo, com preocupação, com ansiedade. Nada do que está acontecendo nos últimos anos, né? O diabo entrou com força para roubar a fé do povo de Deus. E nada disso que a gente está falando era para não crente, tudo para crente, tá? Porque existe algo que, se a gente não tiver cuidado, até o amor dos crentes vão esfriar. E a gente precisa ter esse cuidado. Amém? Ter esse cuidado de como a gente vai viver, como estamos vivendo a cada dia, como estamos levando essa palavra. Você escuta a palavra aqui no domingo, na segunda já é para você estar ensinando para outra pessoa. Porque quanto mais você fala, mais ela fixa. Mais ela encrava no seu espírito, no seu coração. A palavra de Deus é poderosa. A gente precisa desenvolver essa nossa grande fé. Começa ouvindo, meditando e liberando, falando. Ouvindo, meditando e liberando. Ouvindo ela vem, meditando ela fica, liberando ela é liberada para acontecer, é liberada para manifestar. Amém? Sabe que o mundo tem aprendido esses princípios e tem praticado e tem crescido? E o povo de Deus não? O povo de Deus fica calado, sofrendo. Se Satanás conseguir calar a nossa boca, ele venceu a gente. A fé, ela precisa estar em movimento. As águas vivas que estão dentro de nós agora, ele precisa estar em movimento. Esse movimento é você falando, adorando, é você falando, declarando a palavra, é você falando, orando em outras línguas. Deixa Deus encher o teu espírito, deixa Deus falar com o teu espírito o que você deve falar com sua boca. Aleluias! Então Deus está nos chamando para um nível maior. Deus está nos chamando para um nível mais profundo. Um nível mais profundo nesses últimos dias. Porque a igreja de Deus é um farol para esse mundo. O mundo vai ser coberto por trevas. Mais ainda, vai ficar um ponto pior ainda. Só que quem vai ser o farol desse mundo é a igreja. As pessoas vão olhar um ponto de luz. E esse ponto de luz é a igreja. A igreja é o farol desse mundo. As pessoas virão até nós para buscar um ponto de luz. Precisam receber. O que era? Amor, graça, alegria. Elas vão conhecer Jesus através de mim e você. A cada abraço que eu der, a cada oração que eu fizer por alguém, elas precisam receber a unção de Jesus sobre elas. O toque de Jesus sobre elas. A cada meu comportamento, quando eu digo não para o pecado, não para a corrupção, não para negócios ilícitos, eles vendo o meu comportamento, eles vão ler a carta de Jesus e vão dizer, eu quero isso para a minha vida. No meio de um mundo tão cheio de trevas, nós seremos a carta viva de Cristo nessa terra andando. Que as pessoas vão ler a gente, vão ler como eu lido com pessoas do sexo diferente, como eu me comporto com os relacionamentos, como eu trato meu cônjuge em minha casa, como eu trato a minha liderança, como eu trato o trabalho a qual eu fui contratado. Todos esses comportamentos glorificam Jesus, quando eles são feitos para que deve ser feito. Amém? Se eu fui contratado para um trabalho, lá não é lugar de eu ler a Bíblia. Eu fui contratada para fazer aquele trabalho, eu devo dar o meu melhor, sabendo que eu estou fazendo para o Senhor. O patrão vendo ou não, eu sei quem está vendo. Ele está vendo. Amém? E eu não tenho que sair de um trabalho porque eu fui ruim naquele lugar. Não.
Eu fui tão boa ali que eu fui promovida para outro. E eu estou dando espaço para outro crescer ali também e vou crescer em outro lugar. Amém? Então, cristianismo não é um momento que eu venho no domingo de noite. Cristianismo é uma vida cotidiana, diária. É viver Cristo, respirar Cristo, pensar como Cristo pensa. Eu tenho a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Essa mente está disponível aqui dentro. Está disponível aqui dentro. Dentro de nós. Amém? Aleluias. É um posicionamento de perseverança. Para que a gente possa obter o resultado a qual estamos crendo. É ter uma grande fé. Pequena fé é viver em medo, viver em ansiedade, preocupações. Precisamos nos arrepender hoje. Senhor, eu tenho andado muitas vezes pelo que minha cabeça diz, pelo que eu acho que deve ser. Eu tenho andado, Senhor, segundo as minhas vontades. Tenho sido muitas vezes escravo das minhas vontades. Todas as nossas vontades precisam estar submissas ao que a vontade de Deus. Se está alinhada com a vontade de Deus, está tudo certo. Mas se não está, é a hora da gente resistir firme na fé. Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo. E subjugo a escravidão. Se a minha vontade... A gente não tem que fazer tudo que a gente tem vontade, não. Eu tenho desejo por outra pessoa do mesmo sexo. Então, essa é a sua área cinza. Você vai sempre ficar longe dessas coisas. Eu fui alcoólatra. Qual é a sua área cinza? É bebida. Você não pode nem tomar um golinho só site. Porque temos que ser radical com a palavra. Não é tempo de flertar com o pecado. Se você foi uma pessoa muito mulherengo na velha aliança, na nova aliança você tem que ter muito cuidado com o sexo oposto. Foi sua área cinza. Mas o que é de uma não é de outra. Cada um sabe a sua. Mas eu fui liberto. Foi liberto. Mas você tem uma alma que tem que ser transformada a cada dia. E você tem uma carne que só vai ser transformada na ressurreição de Cristo. Então, todos os dias a gente precisa dizer não para o pecado. Todos os dias a gente precisa dizer sim para o Espírito Santo agir ao nosso favor. Amém? Mas o que tem de crente alisando a sua própria alma. Por isso que Deus diz, como a gente vai para um nível mais profundo, se cada um quer alisar o seu ego? Não. Não é alisar o ego. Deixe-se ser corrigido por sua liderança. Deixe-se ser corrigido pelos seus pais. Aprenda a ouvir um bom conselho. Mas ninguém manda em mim. Vai andar sozinho então para você ver. Deus não fez ninguém para andar sozinho. Ele disse assim, eu tenho quantos minutos, pastor, que eu esqueci de ver a hora da entrada. Quando vocês vão vendo aí, eu vou falando aqui. Deus não deu ninguém. 15. Coisa boa, pensei que eu tinha menos. Mas eu vou falar isso aqui. Para a gente encerrar, para a gente se levantar, que a gente precisa fazer uma oração. A gente precisa fazer uma faxina espiritual nessa noite hoje aqui na gente. A gente vai pedir perdão a Deus pelas negligências. Pela falta de diligência. De certas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Por todas as vezes do lugar lá de oração que a gente não estava e o Senhor nos esperando. Ele quer contar para a gente aquilo que a gente não sabe. Quer nos dar livramento. Quer nos deixar à frente de problemas. Mas a gente às vezes está administrando problemas. Porque não estamos parando para ouvir. Teve hora que o Senhor disse para Israel... se vocês me ouvissem, é um clamor do coração do Senhor. Se você me ouvir. Esse clamor continua hoje para a gente. Estamos nos preparando para o fim. A igreja não vai ficar aqui. A gente vai subir. Aleluias. Tem muito mais do Senhor. Amém? O Senhor quer que você prospere no seu casamento, prospere nos seus negócios, prospere na criação dos seus filhos, prospere nos projetos que colocar nas suas mãos.
quer te abençoar nos seus sonhos. O Senhor quer se envolver com você. Um Deus que deixou o seu trono, se humilhou à forma de homem, entrou na barriga de uma mulher, se deixou virar um embrião 9 meses, para ficar no meio do seu povo, para nos guiar, não nos deixar só, não deixar que Satanás nos engane mais, nunca mais. Amém? Se humilhou à forma de homem, ou seja, teve que aprender a andar como eu e você. Teve que a mãe dar comidinha na boca, teve que aprender a comer, teve que aprender a andar, teve que deixar limpar o bumbumzinho. Teve que ser criança, adolescente, hormônios, teve tudo isso. Se humilhou à forma de homem para passar por uma morte de cruz. Teve que aprender a resistir. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ensinar a resistir. Igreja do século 21, precisamos aprender a resistir firmes na fé, pecados, para a gente poder passar para o próximo nível. Então Jesus, para passar para o próximo nível, e que nível? Que era morte de cruz, que não era brincadeira. Ele precisou passar por um tempo, aprender a resistência. O Espírito Santo levou ele para aprender a como resistir firme na fé. Foi aprovado por causa da resistência de Jesus. Eu e você, nós estamos aqui. Por causa do cumprimento do chamado de Jesus, estamos aqui. E a gente precisa cumprir o nosso para vir a próxima geração. Senão vai se perder. E nós não podemos deixar perder. Deus nunca fez a gente para ser sozinho. Precisamos uns dos outros. Considerar uns aos outros. A unção dos outros. É assim que o corpo cresce. Amém? Aleluia.